Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar para trazer novidades a respeito das eleições nos Estados Unidos. Olha, desde que a gente teve o processo de primárias no início desse ano, até antes do processo de primárias, na realidade, em algum grau, estava muito claro para todo mundo que estava observando com bastante atenção as eleições nos Estados Unidos que o Trump tinha um favoritismo. As pesquisas apontavam isso de forma muito clara de que o Trump tinha um potencial de vitória superior ao Joe Biden. Quando a gente teve o debate do dia 27 de junho, em que o Biden teve um desempenho terrível, esse favoritismo se reforçou ainda mais de uma forma inacreditavelmente grande, estratosférica, né? Além da repercussão que aquele debate teve no eleitorado, as pessoas passaram os doadores interromperam as colaborações com a campanha do Biden, você desestabilizou o Partido Democrata numa organização adequada de campanha. Assim, uma coisa terrível, gente, pro Biden, né? E perfeita, ótima pro Donald Trump. Para piorar a situação dos democratas, depois tivemos aquele atentado contra o Donald Trump no dia 14 de julho, né? Eu cobri bastante o atentado com vocês. O que vale colocar do atentado sempre é o seguinte: ele não atrapalhou o Trump, ele ajudou o Trump. Se ele ajudou muito ou quase nada, a gente não sabe, pode ser que tenha ajudado muito pouco, mas a eleição lá vai se definir muito provavelmente no voto a voto, né? Eu bato na tecla sempre. Biden ganhou a eleição de 2020 no voto popular com uma margem ali de 7 milhões de votos, mas quando você leva em consideração os estados-chave e o sistema de colégio eleitoral, o Biden ganhou a eleição por 75 mil votos. 75 mil votos distribuídos em 4 estados em que ele conseguiu passar o Trump, né? Então, um com 20 mil, no outro estado com 10 mil, soma 75 mil. 75 mil eleitores, especificamente desses estados, tivessem, em vez de ter votado no Biden, ter votado no Trump, na verdade, se eles tivessem deixado de votar, porque se metade deles virasse pro Trump já, o resultado mudava, você teria o Trump tendo sido reeleito em 2020, ok? Então, assim, muito apertado, o atentado dá, qualquer coisa é alguma coisa. Então o Trump aí tava surfando. Só que depois o Biden desistiu da disputa, né? Tava insustentável a situação, apoiou a Kamala Harris e a Kamala, né, conseguiu rapidamente virar consenso dentro do Partido Democrata como a pessoa que ia entrar no lugar do Joe Biden. E naquela ocasião eu até fiz uma crítica aqui no canal, eu publiquei um vídeo no dia 20, deixa eu pegar aqui a data certinho pra vocês, no dia 24 de julho, tá? Falando assim, gente, calma, porque tá rolando aí uma coisa de agora, com a Kamala entrando, virou um estouro completo, as primeiras pesquisas no voto popular, ela tá melhor que o Trump e ela agora é a favorita. Né? E o título do vídeo, inclusive, era meio pesadinho, né? Era Kamala não está tão bem. As análises burras das pesquisas nos Estados Unidos. E o que eu sustentei naquele vídeo, e tá valendo ainda completamente, é que as pessoas analisam as eleições dos Estados Unidos aqui no Brasil, e até gente que conhece bem o sistema eleitoral deles, que sabe como funciona a coisa do colégio eleitoral, dos delegados e tudo isso, e elas na hora de analisar esquecem que o sistema é outro. Esquecem que no voto popular a Hillary ganhou em 2016 e que isso não serviu de nada. Esquecem que o que importa não é se a Kamala está na frente do Trump no voto nacional, não importa nem um pouco. O que interessa são 7 estados, entre eles aqueles 4 que foram determinantes para o Joe Biden, tá? Porque em 3 desses 7 o Donald Trump saiu vitorioso em 2020, mas ainda assim não foi o suficiente, tá? O que interessa é como o eleitor de Wisconsin, é como o eleitor do Michigan, do Arizona, da Geórgia, da Carolina do Norte, da Pensilvânia e de Nevada vão agir. É isso que tem que ser observado. E naquele momento, o que a gente tinha basicamente, né, assim que a Kamala entra na disputa, era ela bem na pesquisa nacional. Nos estados, ainda uma situação de favoritismo para o Donald Trump e é aí que importa. Tá? Mas o tempo passou, não é mesmo? Já estamos no dia 8 de agosto, se passaram mais de 15 dias desde que eu publiquei aquele vídeo e a onda em favor de Kamala Harris cresceu. Os ventos mudaram de direção. Se a campanha do Trump teve ali fatos um atrás do outro muito positivos,
Agora a coisa tá bem delicada na campanha do Trump. Tá? Não ficou tranquila na campanha dos democratas, né? Mas, assim, eles estão agora melhores que o Trump. Há um grau de favoritismo, sim, da Kamala Harris. Não é um grande favoritismo, nem perto, mas há um pequeno favoritismo pelo que indicam as pesquisas. Olha, eu separei aqui uns dados para vocês. Os Estados Unidos tem ali um mar de pesquisas, algumas confiáveis, outras nem tanto, e um dos institutos que faz isso né, o Morning Consult. As pesquisas Morning Consult, elas são feitas em parceria com a Bloomberg, que é a agência de notícias da área de economia. E, gente, a Morning Consult nem de longe é uma das mais precisas, nem de longe, tá? Mas também não é um vexame. Mas ela não é a pesquisa ali, não é um The New York Times, não é Ipsos, nada disso. Mas a Morning Consult tem uma vantagem muito grande, que é a frequência. Ela é feita com muita frequência, tá? Semanalmente, você tem novos dados. E não é a frequência da pesquisa nacional, é a frequência que eles fazem estado por estado, desses 7 que interessam. Tá? Toda semana tá lá publicado. No Michigan tá assim, no Arizona tá assim, na Pensilvânia tá assim. Então a gente tem aí, consegue ter dados recentes direcionados para esses locais que são os que interessam. Tá? Repito, não importa se o Biden, se a Câmara conseguiu 5 pontos a mais na Califórnia, em Nova York, mesmo tem a população, ela já tem os delegados desses estados. Né? E ao mesmo tempo, Trump vai conseguir, por exemplo, Flórida, já tem esses delegados. Se vai conseguir com 1% a mais ou a menos, quem liga? Ok? Bom, e os dados da Morning Consult, por estado, são melhores para a Câmara do que para o Trump. E não eram. O Trump estava melhor nesses estados. Geórgia, tá? Pesquisa do dia 30 de julho, divulgada no dia 30 de julho pela Morning Consult com a Bloomberg. Câmara 47, empatada com o Trump, 47. O Trump estava na frente antes. Michigan, Câmara... Vamos lá, o Michigan tem um parênteses. A Câmara com 53 e o Trump com 42. A Câmara, gente, subiu 11 pontos no Michigan comparado com o que tinha o Joe Biden. Tá? Porque a Morning Consult anterior era com o Joe Biden. Gente, o Michigan deixaria aí de ser um estado pêndulo, deixaria de ser um estado muito decisivo. Tá muito estranho. Essa Morning Consult no Michigan tá muito esquisita. Eu procurei todo canto, não achei um artigo sobre, né, focado em analisar o que aconteceu no Michigan. Esse dado tá muito estranho, tá? Eu consultei, tá no agregador de pesquisa do New York Times, tá em todo lugar o resultado aí colocado com a vantagem de 11 pontos que a Câmara abriu entre uma pesquisa e outra. E a gente tem outras pesquisas recentes no Michigan que não vão nessa direção, que vão na direção de uma coisa mais equilibrada, tá? A gente tem, por exemplo, a pesquisa da Fox News. Eu sei que a Fox News é trumpista, de lavada, mas, querendo ou não, as pesquisas deles não destoam tanto assim. Tá? Não é algo avassalador. E é o que você tem além da Morning Consult no Michigan mais recente, é a Fox News. Não há outro instituto que fez recentemente. Na Fox News está 46 a 45. Ok? Com 9% de eleitores indecisos. Né? Aí que talvez tivesse a grande diferença da vantagem da Câmara na Morning Consult. É feita em parceria com o Emerson College, tudo mais. Há algum grau de crédito à pesquisa da Fox News. E foi feita no dia 22 e 23 de julho. Foi feita antes da Morning Consult. Agora é muito estranho, tá? Não sei se a Câmara... falam que a Câmara conseguiu o eleitorado jovem, conseguiu o perfil de eleitorado no Michigan, né, mais do que nesses outros estados. Tá estranho. De qualquer forma, mesmo que coloca aí o Trump ganhando no Michigan, ignora, vamos fingir que tá errado. Nevada, Câmara 47, Trump 45, tá? Uma Nevada em 2020 foi aquela apuração voto a voto que durou um século, né? Que foi determinante pro Joe Biden. Pensilvânia, Câmara 46, Trump 50, tá? Pensilvânia é difícil pros democratas, é difícil, eles vão tentar lá, mas a situação em Pensilvânia é delicada. Ok? Wisconsin, Câmara 49, Trump 47. Então notem, gente, Wisconsin, Geórgia e Nevada, a Câmara ultrapassa o Donald Trump. Ou tava empate ou o Trump tava na frente. Perde só na Pensilvânia e o Michigan
Ela tá na frente, só que eu tô estranhando muito dado, então acho que é bom a gente ter cautela. Ela virou favorita nos estados pêndulo, com margem muito pequena ainda, tá dentro de margem de erro, inclusive, da própria pesquisa, né? Então, deixando isso muito claro, gente, margem de erro é um empate técnico. Há até a brecha dentro do universo da pesquisa de que você tenha, na verdade, o resultado inverso. Mas é uma mudança na direção dos ventos. É uma mudança na direção dos ventos em favor de Kamala Harris. E ela se torna agora a pessoa ali que... Ela passou, tanto, não à toa, ela ultrapassa o Donald Trump agora nas casas de aposta. Casas de aposta, gente, é um bando de maluco especulando. As casas de aposta em 2018 aqui no Brasil, as 2022 aqui no Brasil, as bets que também colocam apostas políticas, boa parte delas estava dando vitória de Bolsonaro. O que as pessoas acham não é o que tem mais probabilidade de acontecer, pessoas aleatórias acham, né? Pessoas que jogam ali dinheiro, mas que não necessariamente entendem de análise eleitoral. Mas de qualquer forma, essa onda, além de vir nas pesquisas, também tem a casa de aposta, ela reflete um sentimento de um certo universo de pessoas. Analistas dos mais variados também começam a observar essa movimentação. E a coisa vai muito além desses números todos. A questão da arrecadação é muito importante, gente, né? De quanto a campanha arrecada de doações. Isso que era um dos grandes problemas que o Joe Biden arrumou depois do debate do dia 27 de junho. Lá nos Estados Unidos você não tem horário eleitoral gratuito, você não tem fundo partidário. É a grana que é jorrada por ricos nos partidos políticos, ou até por pessoas físicas, são menos representativas no todo, que vai determinar o quanto esse cara vai conseguir aparecer, ou no caso dessa mulher, pra Kamala Harris. Ok? Você compra os anúncios de TV, você tem que pagar por esses anúncios na televisão. Não é que nem aqui no Brasil que você paga alguns e a maioria ali é gratuito, tá incluso, um gratuito pro candidato, é coberta pelo governo brasileiro com isenção fiscal para as emissoras de TV e rádio. Mas basicamente o que você tem ali é uma importância do dinheiro maior até do que você tem aqui, tá? É bem maior. E, gente, desse ponto de vista é surreal, tá? O Biden tinha mais doações que o Trump até junho. Depois do debate paralisou. O Trump ultrapassou ele, mas não ultrapassou com grande vantagem. A partir do momento da desistência do Biden, né, passados aí dessa desistência já algumas semanas, o Partido Democrata tinha arrecadado até o começo dessa semana, entre a desistência e o começo dessa semana, 310 milhões de dólares. A gente está falando de 1,73 bilhão de reais. É muita grana que movimenta o processo eleitoral nos Estados Unidos. Repito, 310 milhões de dólares. Desses 200 milhões foram assim que o Biden desistiu. Na primeira semana. Ok? Bom, é o dobro do que o Trump arrecadou no mesmo período. Se os democratas estavam atrás em doação, agora estão bem na frente. Bem na frente. Não incluso nesse dado doações que aconteceram depois que a Kamala Harris indicou o Tim Walz, que é o seu vice. Essa indicação do vice da Kamala aconteceu também essa semana. A indicação do Tim Walz, nas primeiras 24 horas depois dessa indicação, a Kamala conseguiu juntar mais 36 milhões de dólares. Um recorde, tá? Comparado com as últimas semanas também. Então, assim, a onda no sentido monetário, ela também sopra cada vez mais a favor de Kamala Harris. Cada vez mais. Então, gente, agora a coisa tá novamente num clima bem pesado no sentido de pau a pau. Tava já pau a pau com o Trump favorito em algum grau, não era assim, o Trump já ganhou, não era assim, tá? Chegou a ser, depois do atentado um atentado com muito menor peso, mas depois principalmente do debate, se o Biden não desistisse, mas aí já estava ficando muito claro que ele ia desistir, ok? Agora a coisa tá ali. A gente vai descobrir no dia quem vai ganhar. Ou não no dia, porque a apuração lá demora, às vezes demora 2, 3 dias, como foi com o Biden em 2020. Mas a gente vai descobrir depois da eleição quem vai ganhar. Assim, vai ser muito difícil, tá? De ter um entendimento antes. Mas, gente, olho nesses estados chaves. Eu tô preparando uma série para publicar primeiro no TV Coyote Play e depois aqui no canal, de vários episódios,
sobre as tendências de voto, mas não focadas tanto só nessas eleições, mas fazendo assim, vídeos sobre, não estado por estado, não vou fazer 50 vídeos para 50 estados, mas eu vou fazer assim, vídeos e blocos de estados, como esses estados costumam agir nas eleições nos Estados Unidos, dando também um parâmetro de como está a situação agora, tá? Eu vou me aprofundar nessa coisa dos swing states, dos estados pêndulo e tudo mais. Eu vou dar mais detalhes sobre essa série para vocês depois, ok? Vamos sempre acompanhar a eleição de lá focados nisso, gente. Não em maioria em voto popular nacional, tá bom? Por mais estranho que seja pra nós. Grande abraço a todos, qualquer momento estou de volta com mais informações. Lembra de comentar, de curtir, de interagir com o vídeo e até a próxima!